Uma equipe de T&D mais estratégica e menos tiradora de pedido. Dependendo da região do país que você está, o tirador de pedido vira pastelaria. Alguém aqui já ouviu falar sobre pastelaria também? Área pastelaria, T&D pastelaria. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como atuar para poder sair de um cenário onde nós, como profissionais, tá? A gente aqui, obviamente, vai olhar o contexto de quem atua em treinamento e desenvolvimento, mas eu acredito que isso vale para qualquer área profissional, onde a gente está nesse momento de, cara, tá com sobrecarga de trabalho, só apagando incêndio, bombeiro também é outra alcunha que a gente acaba tendo, né? Ah, eu estou só apagando incêndio, eu estou só aqui na... O pessoal acha que é pastelaria, só vem aqui, pede, acha que vai sair 2 bolinhos de queijo e um de carne, não é assim que funciona e tal. O fato é que grande parte dessa situação é culpa nossa. É culpa nossa. E aí é aquele momento que eu falo isso e de repente algumas pessoas podem até levantar da sala e falar, pô, que isso? O cara tá vindo aqui para falar uma coisa comigo, botar a culpa em mim? Mas é um fato, gente. O meu compromisso é com a verdade. E boa parte disso é culpa nossa. É como as pessoas nos percebem. Como as pessoas nos percebem, como as outras áreas da organização nos percebem. E a ideia do conteúdo que eu preparei para vocês hoje aqui é justamente para tentar trazer algumas reflexões de como a gente pode, mudando o nosso comportamento, mudando a maneira que a gente atua, trazer um certo nível de autoridade para dentro da organização, onde as pessoas elas busquem mais o nosso conselho, a nossa consultoria interna como área de educação corporativa, antes do incêndio, do problema da pastelaria acontecer. E esse é o grande ponto. Quando a gente fala de uma área de T&D mais estratégica, significa... Agora apareceu para eu permitir as pessoas aqui, beleza. Quando você fala de uma área de treinamento e desenvolvimento mais estratégica dentro da organização, basicamente o que a gente está querendo dizer é de uma área que participa antes das coisas pegarem fogo. Participa no planejamento, participa na ideia, participa na direção que a organização quer tomar, e não simplesmente, o pessoal lá em cima decidiu que a empresa vai para esse lugar, para esse rumo, e veio para a gente aqui uma demanda de XYZ de treinamentos para a gente atender. Pessoal, faz aí, toca, tira o pedido, e vamos assim. E aí, um pouco da vida de uma pessoa, quem atua como tirador de pedido, pastelaria, bombeiro, não sei se isso parece familiar para vocês, né? Não sei se esse tipo de coisa parece familiar. Quantidade enorme de e-mails, WhatsApp, pedido, telefonemas, reuniões. Parece que você está... Aquela história, eu costumo dizer que é o mito da escada rolante. Quem aqui, quando criança, já tentou subir uma escada rolante ao contrário? Levanta a mão. Vamos, só para saber que você não travou a tela, tá, gente? Isso é show de bola. Eu também já tentei várias vezes, algumas eu me dei mal, mas acho que quem já teve infância e teve a oportunidade de ter um lugar com escada rolante, já desobedeceu o pai e mãe e tentou subir ao contrário. E às vezes, nosso dia a dia, parece que a gente está trabalhando assim, né? Parece que a gente está fazendo um monte de coisa, correndo, respondendo e-mails e fazendo ações e dando treinamento e tal. Aí você termina o dia e fala, beleza, fiz bastante coisa. Aí você olha e a sua caixa de e-mail está lotada de novo, já tem um monte de gente pedindo coisa nova, já tem um monte de ação atrasada, e parece que você está sempre correndo atrás, nunca na frente. E, mais uma vez, se esse é o sentimento que você já passou, ou conhece alguém que passou, sabe aquela história? Não sou eu, mas tem um amigo do amigo meu, né, que já passou por isso, eu carinhosamente peço para que você fique bem atento aqui, que eu acho que o que a gente vai trazer aqui, eu tenho, né, tenho plena certeza que funciona. Mas quem sou eu para falar isso com vocês, a não ser que vocês sabem que eu moro no Canadá. Como vocês sabem, meu nome é Rondinei Silva, aqui está o QR Code do meu LinkedIn, então eu convido vocês a se conectarem comigo. Eu costumo dizer que uma boa conversa, ela começa, mas ela não precisa terminar. Eu sei que a gente aqui vai ser obrigado a terminar por conta do tempo, do compromisso de vocês, mas se por algum motivo vocês acharem essa nossa conversa interessante, o LinkedIn é uma forma da gente poder continuar essa conversa, marcar um one-on-one daqui para frente, bater um papo. Eu estou sempre disponível a conversar com as pessoas que estão na área, que estão jogando o jogo. E isso é um pouco do que eu vou trazer para vocês.
né, da minha experiência, né, como consultor de empresas, que está conversando com pessoas de diversos segmentos, diversas empresas, diversos tamanhos, que estão ali na vida real, jogando jogo, no campo de batalha, para poder resumir essas experiências e trazer para vocês. E como que eu faço isso? Vocês devem estar vendo aí um símbolo de uma tartaruga. A tartaruga é um animal que ela tem uma certa conotação, né? Quando você fala que alguém é uma tartaruga, aquela coisa toda, dá a sensação que a pessoa é meio lerda, meio preguiçosa. Então, eu vou abrir meu coração para vocês aqui e vou compartilhar. Eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu me considero uma pessoa preguiçosa. Mas eu vou contar uma história para vocês de por que eu me considerar uma pessoa preguiçosa pode ajudar você a ter uma área, um time de T&B mais estratégico. O ano é 2018 e eu fui, né, contratado para fazer um trabalho com a liderança da empresa chamada Dafit. Vocês já devem ter ouvido falar da Dafit, ou pelo menos visto o logo da Dafit em algum portal aí de compras, que é uma marca de vendas online que vende roupas, acessórios, de multimarcas. Né? Basicamente um e-commerce muito forte que a gente tem no Brasil. E aí eu fui convidado para fazer um trabalho de imersão com a liderança em preparação para Black Friday, porque, né, já é comum a gente, aqui na América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, a Black Friday é o evento mais importante, é o dia mais importante do varejo, né? Mais que Natal, mais que Thanksgiving, mais que dia de qualquer outra coisa. No Brasil está começando isso de uma maneira muito forte. E para a Dafit, especialmente, a Black Friday já estava, em 2018, igual ou quase mais do que o Dia das Mães, que é o outro dia que é muito forte na venda do varejo. Então, eles queriam fazer toda uma preparação especial. Fui lá, né? A gente passou o dia inteiro no hotel, foi um negócio bem legal. Nos cafés, e aí, ó, fica a dica para o café, bater papo e conhecer a história das pessoas, porque isso ajuda muito. No momento de café, eu conversando com o diretor da Dafit, que tinha me contratado para fazer esse trabalho, falando, né, a respeito sobre engajamento das pessoas, o quanto às vezes a gente, né, saber colocar a pessoa certa no lugar certo ajuda. E aí ele falou para mim, olha que história interessante. Ele estava precisando contratar, na época ele era gerente, e ele estava precisando contratar uma pessoa para almoxarifado. Alguém que ia ficar ali fazendo recebimento de nota fiscal dos caminhões que chegavam. E aí ele fez entrevista com várias pessoas, e aquela coisa padrão, né, gente? Para quem não é da área, ele era ali um gerente de almoxarifado. Vou fazer uma entrevista com alguém, vou perguntar quais os pontos fortes, quais os pontos, né, a desenvolver, a melhorar da pessoa. E ele fez essas perguntas. E ele falou, cara, um dos candidatos me respondeu o seguinte, pontos fortes, X, Y, Z e tal. E pontos a melhorarem, pontos fracos. Ele, putz, cara, não sei. Minha mãe fala o tempo todo que eu sou preguiçoso. Resposta da pessoa. Aí ele falou que o processo de contratação se desenrolou e ele acabou contratando esse rapaz. Não por conta da resposta automaticamente, a resposta sincera, mas por conta de outras qualidades e tal. Ele falou, cara, contratei, coloquei ele lá na cabaninha lá para poder fazer o recebimento das notas fiscais. Daí ele falou, tô eu um dia andando pelo almoxarifado e aí vejo o cidadão lá sentado na cadeira lendo um livro. Falei, por que ele não tá? Chegou 3 caminhões aí, chegaram 3 caminhões e ele não tá fazendo recebimento? Como assim? O cara é preguiçoso, ele já tinha me falado, eu sabia, aquele monte de coisa na cabeça. Ele chegou e falou, o que aconteceu? Por que você está aí sentado lendo um livro, um monte de coisa para fazer aí? Falou, calma, já está tudo pronto. Como assim já está tudo pronto? A pessoa antes de você demorava 4 horas para fazer, você está falando que você fez o quê? Em 1 hora, 1h30? Ele falou, então, eu já estou fazendo isso faz um tempo e existe um padrão quando chegam as notas fiscais desses fornecedores. Então, o que eu fiz? Eu criei uma macro aqui no Excel, quando eu faço o recebimento, essa macro gera toda a automatização, me dá os dados, eu importo no sistema e está tudo pronto ali. Não é possível, me mostra. Foi lá, mostrou, fez e estava funcionando direitinho. Aí o menino pegou e falou, você lembra que eu falei que eu sou preguiçoso? Então, é que na verdade eu fico o tempo todo pensando que maneira a gente pode transformar isso que é complexo em algo mais prático, para que eu possa fazer mais rápido e ter tempo para ler, para estudar, para fazer qualquer outra coisa. E aí ele fala, né? E o intuito da conversa era ele me contar um pouco sobre como colocar as pessoas certas no lugar certo. Eis que aquele cidadão, ele virou, na época, né, em 2018, ele já era coordenador do almoxarifado, ele estava fazendo toda a releitura dos processos, e essa pessoa que está falando comigo já tinha virado diretor, enfim. Mas é uma história interessante e me cativou, porque, de uma certa forma, é isso que eu gosto de fazer como profissional.
E aí, eu acho que o meu papel nesse ambiente aqui de conversa, de tentar transmitir um pouco, é tentar trazer temas complexos, temas que estão aí em diversas organizações de uma maneira prática e fácil, para que vocês possam replicar isso no seu dia a dia. Não adianta só falar um monte de coisas legais, que se anotem muitas coisas, e na hora de replicar no dia a dia não rola. Então, por isso, o meu compromisso de tentar, né, utilizar dessa minha mentalidade de preguiçoso tartaruga para ajudar vocês, não só nessa tarde de hoje com bate-papo, mas também que vocês possam sair daqui com insights para transformar o time de vocês, a área de vocês, numa área mais estratégica na organização, numa área mais ouvida. E aí, nesse sentido, eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, 5 elementos que demonstram que uma área é uma área tiradora de pedido. Uma área de T&D, uma área de educação corporativa, ela é uma área tiradora de pedido. O primeiro elemento é que essa área não é reconhecida. E como que a gente percebe o reconhecimento? Vou fazer algumas perguntas aqui, vocês não precisam me responder. Mas pensem. Na reunião de planejamento estratégico da organização, tem alguém da área de T&D envolvido? Quando vai sair um projeto novo da organização, de uma área nova, alguma coisa nova, você fica sabendo quando é lançado ou você participa da construção? Quando precisa levar o nome da organização para fora da organização, a área de educação é convidada para ser essa pessoa ou não? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, sucesso. Você já pode levantar e ir para a área de café, porque eu sei que eu estou separando vocês do café. Então, eu sei que vocês, né, de certa forma, não gostam de mim de cara. Eu estou separando vocês do momento de café. Entre o café e vocês, tem eu. Mas se você respondeu, nossa, de fato, eu não sou chamada para essas reuniões. Eu não costumo participar, ou alguém da minha área, minha líder, não costuma participar dessas reuniões antes, né, da coisa acontecer, só depois que acontece. Aí lembram da gente para pedir para fazer isso ou aquilo. Isso é um alto sinal de que a sua área ela está atuando como pastelaria, como tiradora de pedido. Um outro ponto, baixo engajamento. Beleza, você está lá, recebeu o seu pedidinho, chegou lá, e aí você vai fazer as ações e a galera não participa. O pessoal ou participa mais ou menos, sabe aquele jeitão? Entra na reunião, não liga a câmera quando está online ou quando está presencial, você vê que o pessoal está disperso, está mais preocupado em responder o e-mail do chefe, aquela coisa toda que a gente conhece. Se o engajamento é baixo, e aí, gente, o baixo, cada organização tem o seu histórico para dizer o quantos por cento, né, de engajamento é alto ou é baixo, você pensa como funciona na sua organização. Mas se você sente que o engajamento das suas ações de educação está baixo, muito provavelmente a sua área, a área de T&D, não é reconhecida na organização. Um outro elemento, falta de continuidade. E aí tem 2 formas de você observar isso. Uma é o próprio sentimento. Pô, parece que eu faço um monte de coisa e toda hora estou tendo que começar de novo. Fiz um programa de liderança que tinha conversas difíceis, feedback, XYZ, e parece que está todo mundo pedindo isso de novo. Parece que, cara, não vai. Né? Você sente que a coisa não vai para frente, é sempre, né, no mesmo lugar. E se tem aquela sensação de, cara, está faltando continuidade, está faltando progredir, ir para outros ambientes, outras frentes. Se você tem essa percepção e acaba vendo isso acontecer de entra ano, sai ano, entra semestre, sai semestre, dependendo de como a sua organização mede os resultados, parece que a conversa está sendo sempre sobre o mesmo ponto e não um progresso daquele ponto. Isso também é um indicativo muito forte de que a gente está só tirando o pedido e não está realmente atuando de forma mais estratégica. Temos mais um. Sem caso de sucesso. E aí, gente, caso de sucesso, né, é um negócio interessante, porque ele pode acontecer de 2 formas, tá? Ele pode ser um caso de sucesso interno, e aí eu vou até onde que eu paro a apresentação. Vou parar a apresentação.
Eu quero poder olhar para vocês, olho no olho, virtualmente aqui, e dizer: o caso de sucesso ele pode ser externo ou interno. O caso de sucesso interno, ele faz uso de uma das ferramentas mais poderosas de comunicação de qualquer organização: a fofoca. Se você tem um caso de sucesso interno, a fofoca... Ah, e tem a segunda, que é a fofoca potencializada pela vaidade. Quando você faz um trabalho muito bom com uma área, essa área, os líderes dessa área vão comentar com os outros por vontade de fofocar e por vaidade. Isso é natural, gente. Isso sempre acontece. Quando você sabe usar isso intencionalmente ao seu favor, você começa a caminhar para um lado onde a sua área vai ser mais estratégica. Você vai poder falar mais nãos e escolher os sims que você quer jogar. Então, pense, se você ainda não tem um caso de sucesso interno, que aquele trabalho que você realmente acompanhou do começo ao fim, que a sua área cliente interna reconhece que esse trabalho foi fundamental para o resultado dela, não do seu, do resultado dela, daquela área. E se você está, de alguma forma, acompanhando que essas pessoas estão falando a respeito disso, show. Se você ainda não tem isso, coloca no seu caderninho aí como meta para o quanto antes possível você encontrar um caso desse. Porque é só a partir daí que você começa a realmente aumentar a sua credibilidade, aumentar a sua autoridade dentro da organização quando o assunto é a educação das pessoas. E aí a consequência, o efeito colateral de um caso de sucesso bem trabalhado internamente é você ter um caso de sucesso externo, que é quando este caso de sucesso interno ele começa a ganhar proporções fora da sua organização. E eu não tenho dúvida que algum de vocês aqui presente já deve ter procurado alguma empresa para fazer benchmark, porque viu ou ouviu falar dessa empresa, de um caso de sucesso de educação dessa empresa, em alguma revista, em algum grupo, em algum encontro como esse, porque as pessoas que fazem um trabalho bacana e que têm esse reconhecimento, elas são buscadas a expor isso, a compartilhar isso. E aí, vocês que estão aí, de repente já viram algum, nossa, quero fazer um benchmark com essa empresa, porque, cara, eu li naquela matéria que eles têm um caso de sucesso legal aqui. Acho que alguém aqui já deve ter feito isso, com certeza. E aí, só que nós precisamos buscar isso também. Nós precisamos diariamente ter clareza disso. Se você já tem, excelente. Trabalhe para amplificar isso. Se você ainda não tem, busque como se fosse o último prato de comida. Porque a partir daí, não tenho dúvida que você vai começar a trabalhar, a ter o resultado, colher o resultado de uma área mais estratégica. E voltando aqui à nossa listinha, temos um último ponto. Quando você não tem patrocinadores. E aí, gente, patrocinador, entenda como patrocinador não somente o orçamento que a área de T&D tem, ou o orçamento que o diretor de RH, a diretora de RH, ou qualquer que seja a pessoa de RH tem, e vai distribuir entre as ações de RH, e parte desse orçamento vai estar com T&D. Isso não é patrocinador. Patrocinador é aquela pessoa que ela topa tirar o dinheiro da área dela para algo que ela ia fazer na área dela para colocar na sua. Então, se você... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que na sua empresa, muito provavelmente vai ter uma área de vendas. E aí tem uma pessoa que é responsável pela área de vendas. Gerente, diretor, vice-presidente, que for, o nome que for. Ele é o responsável pela área de vendas. Ele tem um orçamento também da área dele que ele vai usar para as pessoas viajarem, para visitar clientes, para patrocinar eventos, para fazer um monte de ações de vendas. Mas, de repente, ele topa pegar uma parte dessa grana e falar: toma aí, porque eu preciso de um treinamento, eu preciso de um conteúdo tal, toma aí esse dinheiro e faz acontecer para mim. Quando você chega nesse ponto, você começa a ter patrocinadores internos. Pessoas que estão realmente entendendo o valor do que a área de educação corporativa entrega para poder pegar o dinheiro que ele colocaria para um vendedor dele viajar e visitar cliente, ele entende que, cara, se eu colocar aqui, talvez dê mais resultado. Olha que poderoso isso. Por outro lado, se isso não acontece na sua vida ou com você, muito provavelmente o diagnóstico é crítico. Aqui, a área de T&D, ela não é estratégica. Ela é vista como uma área pastelaria. E você como uma pessoa que tira o pedido do pastel.
A boa notícia é que dá para resolver isso. E aí, como eu falei com vocês, né, minha cabeça, só para a título de curiosidade, minha formação é engenharia, tá, pessoas? Então, eu estou aqui falando para pessoas da área de pessoas como um bom engenheiro. E o interessante é que, nesse sentido, a minha cabeça, apesar, né, de eu sempre estar conectado com a área de desenvolvimento humano, ter feito engenharia por um outro motivo, a minha cabeça, ela constantemente está tentando pensar em método, tentando pensar em otimização, tentando pensar em como que eu entendo isso e encontro uma forma de ser replicável. Neste meu caminho, nessa minha busca, eu encontrei uma pessoa que está aí com vocês, chamada Thalita Guiar. Levante a mão, Thalita, aí, ó. Olhe para o lado, aí, essa menininha aí, Thalita Guiar, que vai falar para vocês aqui em breve também. A gente, né, nas nossas discussões e interações a respeito de, cara, como entender e como melhorar a área de T&D, a gente levantou uma série de dados, experiências, benchmarks. Para vocês terem uma ideia, a gente começou esse trabalho junto em finalzinho de 2020. Só em 2021, acho que a gente fez mais de 20 benchmarks, com o intuito de ser um benchmark pesquisa para entender o que as empresas estão fazendo, por que dão certo, por que dão errado, o que encaixa, o que não encaixa. Justamente nesse contexto de trazer algo que faça sentido e seja prático de se aplicar. E aí, a gente encontrou os 5 Ps. Criamos esse método 5 Ps que eu vou falar para vocês agora, que, seguindo, a gente não tem dúvida que você vai começar a trabalhar para ter uma área de T&D mais estratégica. Não só a área, tá? A sua carreira vai ser mais estratégica. O seu papel como, né, profissional da área de educação corporativa vai ser mais estratégico. Só para vocês terem uma ideia com relação ao resultado desse método. A Thalita e eu, nós abrimos uma turma de mentoria no primeiro semestre e uma turma de mentoria no segundo semestre para ensinar esse método para as pessoas. A gente teve mais de 73% das pessoas conseguindo uma promoção, aprovar um projeto que estava difícil durante o nosso período de mentoria utilizando esse método. Então, obviamente, a amostragem não é grande, porque a grande, assim, né, não são milhões de alunos, a gente ainda não chegou lá, mas é uma amostragem muito significativa, porque, gente, mais de 70% das pessoas conseguirem, durante esse período, utilizando o método, aprovar projetos, serem promovidas, porque mudaram o seu comportamento e o seu posicionamento interno, e isso refletiu em como as pessoas viam elas e como viam as ações de T&D, cara, isso é sensacional. E eu quero dividir isso com vocês aqui de grátis. Olha para você ver que beleza. De grátis não, né? Vocês tiveram o trampo de estar aí presente, mas eu vou dividir de grátis. Mas óbvio, né? Tem o jabazinho aqui. Como que a gente resolve o T&D não é reconhecido? Primeiro P, propósito. Sem propósito, nada acontece. E aí não é o propósito da área de T&D não, tá, gente? Eu costumo dizer que o propósito da área de T&D, usualmente, quando a gente conversa com as pessoas, é assim, não, porque a educação transforma as pessoas, a educação transforma vidas. Gente, isso é lindo. Dá até vontade de chorar. Mas, de verdade, cara, o executivo da organização não está nem aí. Ele quer saber de resultado. E aí, quando eu falo de propósito, é como que o propósito da organização é alterado pelo seu trabalho. Então, quando a gente fala sobre propósito, começar o propósito é legal. Onde a organização quer chegar? Aonde a minha empresa quer estar daqui 2, 3 anos? Qual que é a visão do meu executivo principal para o movimento da nossa empresa? A gente está em crescimento, a gente está em aquisição, a gente vai ser vendido. Qual que é esse movimento? Qual que é o propósito da organização? E como a área de educação pode impactar esse resultado, pode fazer esse resultado acontecer mais rápido, pode fazer esse resultado acontecer com mais eficiência. Isso é propósito. Óbvio, você quer falar que você é apaixonado por T&D, apaixonado por educação? Show de bola. A Thalita sabe bem, né? Eu costumo dizer, seja apaixonada pelo que você faz, mas não seja apaixonada pelo que você fez. A gente tem o costume de ter muito amor pelos projetos, sabe aquele projeto, nossa, que legal, muito legal e tal. Gente, mas no final, infelizmente ou felizmente, as organizações elas buscam resultado e a gente precisa começar a entender como que o nosso trabalho impacta esse resultado que as organizações estão buscando. Costumo dizer que um líder de empresa não está preocupado se os funcionários treinaram 50 horas ou 500 horas. Ele está preocupado em que resultado que isso trouxe. A Thalita vai falar mais um pouquinho sobre isso especificamente, mas
sobre performance, mas guarda essa. Propósito é sobre o propósito da organização e como a sua área vai ajudar. Dica, anota essa. Para você trabalhar bem o seu propósito, você precisa comunicar isso, você precisa informar para a organização. Só como que eu estou de tempo aqui? Acho que tem tempo. Você precisa informar as pessoas da organização que você está trazendo esse resultado. Então, escreve aí, ó, anota aí. Mapa do poder. Mapa do poder basicamente é o seguinte, é você fazer uma lista das pessoas de dentro da empresa que você trabalha, que podem potencialmente no futuro serem os seus patrocinadores, que podem potencialmente no futuro falar bem da área corporativa porque porque você fez um trabalho legal lá, que podem no futuro realmente te dar apoio quando a coisa ficar ruim, quando você precisar de apoio é aquela pessoa. Mapa do poder são essas pessoas, que usualmente não é seu líder, sua líder, usualmente são pessoas da área de negócio. Então faça uma lista aí das pessoas da área de negócio da sua empresa, né? Em que nível você entende que essa pessoa tem um poder de influenciar a direção da organização, em termos de propósito, e coloque como meta se relacionar com essas pessoas o máximo de tempo que você conseguir, para entender os desafios dela e entender como que você, como área de educação, entrega os desafios para essa pessoa. Ah, Rodinei, mas eu tenho um monte de outra coisa para fazer, eu tenho mais não sei o quê, você não conhece a minha vida, eu sou sozinho aqui, eu sou um apartamento de RH e blá, blá, blá. Gente, vai ficar pior antes de ficar melhor. Sabe aquela história da academia? Quando você começa a ir para academia, dói tudo. Mas depois, se você persevera, fica lá, trincadona, malhadona, é isso aí. Eu sei que vai dar um pouco mais de trabalho no começo, mas a gente está falando de uma mudança. E a mudança, ela não acontece deitada em berço esplêndido, só no hino. A gente aqui precisa trabalhar. Então, o propósito é isso. Entender o que a organização quer fazer, pegar as pessoas principais que vão executar isso, entender o máximo possível o que faz elas executarem. Para daí sim você conectar ações de educação a esses desafios. E aí você chega no segundo P, que é o público. Então, quando você entende o propósito de onde as pessoas querem chegar, você vai começar basicamente a fatiar a organização onde você trabalha. Vão ter áreas que você vai entender que é mais importante dar energia agora, porque vai dar um resultado melhor do que outras. Faz parte. E aí você vai começar a aprofundar nisso. Como? Entendendo qual que é o público dessa área, qual que é o público desse segmento. Porque a gente sabe que dentro das organizações, as pessoas, elas aprendem, elas trabalham, elas vivem de forma diferente. Então, de repente, se a sua área é uma área que tem muita gente de tecnologia, muita gente de engenharia, muita gente de produção, muita gente de chão de fábrica, muita gente de atendimento ao varejo, esses públicos, eles são diferentes. Eles consomem conteúdo de maneira diferente. Eles precisam de conteúdos diferentes. E aí, quando você tem o propósito claro na mão e sabe quais áreas você vai trabalhar com afinco para poder dar o resultado e criar o case de sucesso, aí você se aprofunda para fazer o desenho desse público. Você pode querer fazer da empresa inteira, você pode querer fazer tudo, mas, de novo, o Gustavo falou um pouco disso, né? Sobre aquela questão do pato, né? Anda, nada e voa. Não faz nada direito, mas tenta fazer tudo. Não tem jeito. Algumas coisas você vai ter que levar do jeito que dá. No bastidor, tá trabalhando algumas para fazer realmente de forma extraordinária. E a partir desse resultado extraordinário, sim, você começar a mudar o jogo e se tornar uma área mais estratégica. Quando você tem o público na mão, né? Você fez o levantamento das necessidades dele, entende quem é esse público, como que eles vão consumir conteúdo, se eles vão consumir conteúdo de uma maneira mais... Gente, só para vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho com uma empresa do Vale do Paraíba, eu não posso falar o nome, mas é uma empresa que fabrica avião. Como a gente tem várias aí, vocês vão saber, tá? Que eles estavam passando... Isso agora é notícia pública, na época eu não podia falar, eles estavam passando por um processo de aquisição da Boeing que acabou não dando certo, mas lá dentro estava todo mundo sabendo. E aí, cara, os líderes estavam naquela bateção de cabeça, assim, gente, cara, e agora? O que eu faço? Eu trabalho para manter minha cadeira aqui ou trabalho para tentar impressionar a pessoa da Boeing? Estava todo mundo perdidaço. E o RH sem dinheiro, porque a empresa tinha cortado todos os investimentos para poder aumentar o EBITDA e favorecer o valor de venda. Aí, qual foi a solução? A gente decidiu gravar, gente, Embraer, os caras que são
engenheiros, pós-graduados, mestres, doutores, e nível de educação altíssimo das pessoas. Sabe qual foi a solução de aprendizagem? Gravar podcasts com especialistas e enviar por grupo de WhatsApp dos líderes. Foi rápido, foi eficiente, os líderes começaram a utilizar os áudios de podcast nas reuniões de time para poder debater com o time os pontos, e foi assim, gente, um negócio extraordinário, de resultado interessante. Óbvio, fugiu um pouco do controle do T&D? Fugiu um pouco do controle do T&D, porque a gente não tinha necessariamente todos os dados de quem estava fazendo, mas a quantidade de fofoca e feedback que aconteceu foi um negócio que não tinha acontecido antes. Então, só para vocês terem uma ideia de quando você entende o propósito, entende o público, você encontra caminhos que não necessariamente são caminhos mirabolantes para poder resolver o problema. Né? Nem sempre você vai precisar do metaverso. Anota essa também é fundamental. Anota e grifa, tá? Nem sempre eu vou precisar do metaverso, porque metaverso hoje é a palavra da moda entender também, né? O pessoal só quer saber de fora da caixa, disruptivo e metaverso, mas não quer gastar energia entendendo as pessoas o que elas realmente precisam. E aí, você não tem case de sucesso. E como que a gente resolve isso? Depois do intervalo, no café, tá? Porque a Thalita que está aí ao lado de vocês, que vai falar um pouco sobre performance. Ela vai entrar um pouco mais no detalhe de como que você cria indicadores eficientes para T&D. Por que os indicadores são importantes? Porque é com eles que você mostra o seu trabalho. É com eles que a organização fica sabendo o que aconteceu. E se esses indicadores forem positivos, as chances são de você ter um case de sucesso. Só que ninguém vai ter case de sucesso com o indicador lero-lero. Se você não sabe o que é um indicador lero-lero, Thalita, não fala para ninguém, tá? Você vai estar no café aí, você tem um compromisso de não falar com ninguém, hein? Não conta, só na hora da sua apresentação. Não vai dar spoiler para ninguém, não. Mas, se você trabalha com indicador lero-lero, você nunca vai ter um resultado de performance legal, tampouco um case de sucesso. E, por fim, gente, pitch. Do inglês, tipo, discurso. Como você conta tudo isso para a organização? Como você conta tudo isso para fora? E quando eu falo em pitch, gente, eu não estou falando em apresentação, PowerPoint, imagem, nada disso. Quando eu estou falando em pitch, eu estou falando de como você coloca a mensagem da sua área de forma estratégica para a organização. E aí eu vou dar um stop sharing para olhar de novo para vocês. Lembra do mapa do poder que eu falei para vocês? Então anota aí, ó, mapa do poder, fofoca e ego. Se você usar essas 3 ferramentas ao seu favor, você nunca vai precisar fazer uma apresentação em PPT na vida, para dentro da sua organização, para provar o seu trabalho. Se você pega as pessoas do mapa do poder, entendendo que você desenhou de forma correta, quem são as pessoas estratégicas na organização, que têm poder de influência dentro da estratégia da organização e que eu posso ajudá-las com ações de educação. Vou lá, faço direitinho, estudo do público, avalio exatamente qual que é o plano, qual que é a melhor maneira de entregar para essas pessoas, entrego, meço os resultados de performance e eu vou lá e entrego essas informações para essa pessoa. Essa pessoa, ela vai defender você quando o resultado é positivo. Ela vai, porque no final do dia, ela faz bem para os executivos falar, cara, minha área teve resultado tanto, foi por conta dessa iniciativa que a gente fez, foi por conta dessa iniciativa, e nessa parte que o ego vai ajudar, porque todo executivo, de uma certa forma, carrega um pouquinho de vaidade e ego junto de si. E aí, quando ele fala que ele teve um resultado bom, que ele conseguiu organizar as áreas, trazer o pessoal junto e fazer aquilo acontecer, isso é bom para a carreira dele. E sabendo que isso é bom para a carreira dele, usa isso a seu favor, isso vai ser bom para a sua também. Então, o pitch, quando você junta todos esses elementos, você consegue colocá-los de uma forma estratégica. E você vai gastar menos energia para fazer a palavra chegar em mais pessoas. Basicamente é isso. E aqui, gente, é importante mencionar que Agora eu vou fazer o seguinte comentário, tá? A quinta série que habita em mim saúda a quinta série que habita em você. Nesse momento, a ordem dos tratores altera o viaduto. Para quem participou das aulas de matemática, as aulas dos fatores, a ordem dos fatores altera o produto aqui. Tá?
Você vê que, né, nem tudo na nossa educação é perdido, tá, gente? Mas a ordem dos tratores, ela altera o viaduto. Não adianta querer começar com pitch, não adianta querer começar com a performance, não adianta querer começar com plano, ou fazer misturado. Não, estou manjando isso aqui e tal. A regra é, faça um, depois o outro. Se você já tem um muito bem feito, show de bola. Por exemplo, cara, o plano aqui é muito bom, cara. O plano que a gente tem é muito bom. Show. Vai lá, faz o propósito. Desenhe o propósito da organização e escreva como que você, como área de educação, vai ajudar a organização a ter aquele resultado. Aí você vai e revisa. Usualmente, as pessoas fazem bons ajustes naquilo que ela já acha que faz bem feito, quando ela segue o plano. E qual que é o resultado de tudo isso, gente? As pessoas vão começar a reconhecer vocês com mais autoridade dentro da organização. Você vai parar de, nas reuniões, falar assim, eu acho que a gente deveria fazer isso, ou não sei se esse é o melhor caminho. Você vai começar a falar, minha recomendação, como área de educação, é isso. Quando as pessoas chegarem para você para pedir, eu quero um, como é que é, muito comum também? Tô com problema aqui de engajamento no meu time aqui, eu quero fazer um team building. Aí você vai falar assim, então, analisando o cenário e o objetivo que você quer atingir, a recomendação da minha área é que o team building não vai resolver. O que vai resolver é outra coisa. O que vai resolver é uma comunicação mais bem feita. O que vai resolver é você, senhor líder, fazer os seus one-on-one semanais com as pessoas com interesse. Não é fazer um team building e botar a galera para abraçar a árvore. Quando você entende realmente o que está acontecendo, você fica menos susceptível a aceitar o que vem e você começa a se posicionar como quem recomenda algo. Porque, Katsu, somos especialistas em educação. Né? As coisas não deveriam vir tão prontas para a gente no dia a dia, mas vem. E a gente acaba aceitando, entregando os pastéis, entregando as coisas. Então, segue o plano que a chance de sucesso é alta. É 100% garantido? Não é. Se fosse, a gente já teria milhões de alunos. Não é. Óbvio que depende de uma série de fatores. Mas, convenhamos, do espaço amostral que a gente tem até agora, mais de 70% teve sucesso, é um número bem razoável, bem significante. E aí, eu costumo dizer o seguinte, a nossa vida, né, corporativa é como um quebra-cabeça, gente. Se você não tem a foto do quebra-cabeça, você vai gastar tempo com pecinha errada. Você vai ficar tentando encaixar coisa que não encaixa. E a maior parte das dores nossas corporativas, ou até de vida mesmo, a pessoa fala, gestão do tempo, eu não tenho tempo. Gente, nosso problema não é e nunca foi tempo. Nosso problema é tomada de decisão. A gente não sabe escolher as coisas. A gente escolhe gastar tempo com coisa errada. Se você está aqui hoje sentado ou aqui conectado com a gente, você escolheu estar aqui. Não adianta lá na frente falar assim, putz, mas você escolheu estar aqui. A responsabilidade é sua. Então, quando a gente fala que a gente está sem tempo, que as coisas não estão andando, foi mal aí. Culpa sua. Você, até agora, escolheu coisas que não te levou a estar num lugar diferente. Né? Muitas pessoas falam, caramba, cara, você foi para o Canadá. Foi escolha fácil? Óbvio que não. Deixei minha família, meu sogro e minha sogra ficaram internados 30 dias na UTI por conta do Covid. Quase perdi meu sogro e minha sogra. Né? E minhas condolências para se algum de vocês, né, perderam entes queridos durante essa fase. Foi muito difícil fazer essa escolha. Mas a foto do meu quebra-cabeça, para eu montá-la, eu precisava fazer essa escolha. Eu tenho consciência absoluta do que eu estou deixando e do que eu estou escolhendo. O que acontece muitas vezes é que a gente vai escolhendo no modo pastelaria, no modo, né, automático. E aí, quando a gente vê, a gente está cheio de coisa na nossa agenda que não nos leva a lugar nenhum. Você não tá investindo o seu tempo no mapa do poder, você não está investindo o seu tempo em conhecer o seu público para entregar um plano decente, tampouco investindo tempo em mapear exatamente os seus KPIs, aquilo que realmente vai indicar performance da área de educação corporativa. E aí chega lá e fala, putz, tá louco, aqui o pessoal só quer pedir pastel, o pessoal só quer na correria, eu nunca tenho tempo para nada. Quando a gente faz a coisa direito, lá na frente, isso vai dar um resultado. Óbvio, vai ter alguns atritos no caminho? Vai, porque as pessoas não gostam. Sabe aquela história? Parece que todo mundo manja de educação, então quando você está na organização, as pessoas vêm falando com a gente como se, cara, soubessem tudo já de educação. Então, quando você retruca, fala, não vai ser assim, não. Desculpa, este desafio, para resolvê-lo, o problema não é treinamento, é outra coisa. A gente precisa ter esse empoderamento e ter essa consciência para saber falar isso.
para trabalhar, sim, naqueles projetos que são necessidade de educação, naqueles projetos que, sim, vão trazer resultado a partir, né, de um trabalho de educação corporativa, e aí, sim, conseguir galgar espaços mais estratégicos na organização para você ser a pessoa chamada para discutir a estratégia. Aquela história do tipo, imagina o cenário, a empresa pensando o que vai fazer daqui nos próximos 2, 3, 4 anos, e convidar as pessoas da área de educação para falar, cara, como que a gente vai formar as pessoas para conseguir isso? Ou como que a gente vai conseguir trabalhar as pessoas que a gente tem hoje para conseguir isso? Olha que sensacional. Isso tudo acontece quando você consegue identificar esses elementos, os 5 P's, e consegue trabalhar de forma sistemática neles. Como eu disse, vai ficar pior antes de ficar melhor. E eu falei para vocês que meu compromisso é verdade. Não estou trazendo nenhuma método mágico, não. Vai dar um pouquinho mais de trabalho no começo. Mas é interessante, a gente tem falado com as pessoas que estão na mentoria nossa, que começaram lá no começo do ano, e, gente, é impressionante a mudança de postura daquela pessoa que falava com a gente assim, que tinha medo até de olhar para cima para perguntar as coisas, de alguém que chega agora e fala, cara, lá na minha empresa está funcionando assim, está funcionando assado, tive uma conversa com o meu diretor, ele veio me pedir isso, eu falei que não, ia ser assim, mudamos a estratégia. Você fala, caraca, é sério? Então, assim, é legal de ver, porque, e aí, particularmente eu, Rondinei, tá? Eu realmente acredito que educação é o caminho para uma sociedade melhor, não é um dos caminhos, é o caminho. Só que antes, nós que atuamos na área de educação, a gente precisa saber vender isso, né? Não à toa, né, nossos governos, as empresas não investem tanto em educação como poderiam investir, porque nós, como, né, defensores e amantes dessa área, ainda estamos engateando em saber promover e vender os resultados que a educação traz. Nesse sentido, o método 5P surgiu, Thalita e eu estamos numa jornada aí de transmitir a palavra. A conversa começa, mas ela não precisa terminar. A gente tem vários canais onde a gente traz essas reflexões, aprofunda um pouco mais os detalhes desses passos, traz essas conversas no canal do YouTube do Treinamento Raiz, no nosso Instagram, @Treinamento Raiz, também no nosso site central lá tem as informações, Treinamento Raiz. A ideia é que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. O nosso papel é fazer com que as pessoas que atuam na área de educação corporativa não só possam fazer educação corporativa com excelência, mas possam fazer com que as pessoas reconheçam isso. E essa ponte ainda precisa ser construída. Contem comigo, contem com a Thalita aí para construir essa ponte.